Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Você sabe, Visão Geral sempre com personalidades importantes dos diferentes segmentos da nossa sociedade e falando sobre assuntos interessantes para você. Hoje, como de sorte, será assim também. Antes, uma frase sobre ter e ser. O que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Vou entrevistar hoje um jornalista muito competente, Marco Maciarelli, diretor de jornalismo da CBN Campinas. Ei, Maciarelli, tudo bem? Obrigado, viu? Rapaz. Boa noite. Outro dia que eu me encontrei com você, assim na porta do prédio da CBN, estava com a minha esposa, eu falei assim, o Maciarelli lá, ela falou assim, o da CBN? Eu falei, Nossa, eu imaginava diferente. Olha que coisa. O que, rádio tem isso, rádio né? tem esse misticismo, né? Tem isso, tem essa curiosidade das pessoas, né, Alberto? Exatamente. Isso é bacana. Marco Maciarelli, diretor de jornalismo da Rádio CBN Campinas, trabalha na emissora desde 2006. 12 anos. 12 anos. Completei agora em setembro. Que coisa, hein? É bastante tempo já. Em 2001 assumiu o cargo de jornalismo, do diretor de jornalismo. 2011. 2011, Isso, perdão, desculpa, 2011. Natural de Piracicaba, não tem o sotaque de Piracicabano? Mas tem um pouquinho, de vez em quando escapa, né, Alberto? Você sabe que eu percebo um orgulho quando você fala que você é de Piracicaba? Sou muito, minha terra, a terra dos meus pais, das minhas irmãs, da minha família. Muito criado legal. E nascido lá, né? Legal, Maciarelli, legal. Começou... Ou melhor, nascido e criado lá, né? É verdade, é verdade. Vamos inverter aqui. Bom, você começou a carreira na Rádio Educadora de Piracicaba. Isso. E atuou em diversos veículos de comunicação. Atuou, inclusive, esse set aqui, esse cenário, ele é familiar. É né? familiar, mas a Rede Família foi o meu primeiro emprego, a porta de entrada em Campinas. Foi na Rede Família, foi na Rede Família, quando era na Francisco Paula Souza. Não sabia que você tinha comecei trabalhado na Rede aqui. Família. Sabia que você tinha trabalhado aqui quando era TVP. Isso, foi depois. Primeiro emprego em Campinas, eu entrei em Campinas pela porta da Rede Família. E é um lugar que eu me sinto muito feliz. Olha só, que legal. E sempre quando eu venho aqui eu fico com muita honra, porque abriu as portas de Campinas para o Maciarelli. Muito legal. O Maciarelli, aliás, o pessoal no coloquial te chama de Maciarelli ou de Marco? Marco Maciarelli, fique à vontade. Não, pode ficar à vontade, tá Alberto. Então tá legal. Eu me lembro, quero contar essa pequena passagem aqui, até para enaltecer o seu valor profissional. Quando eu assumi na TVB, o esporte da TVB, sim, o Amaury Worms, que era o superintendente, ele me chamou e falou assim, olha, eu gostaria que você mantivesse a equipe, mas, sobretudo, eu preciso que você mantenha o Marco Maciarelli. Eu me lembro disso. E eu vim falar com você, aí você optou por outros caminhos e tal, pelo jornalismo efetivo. Aí eu me lembro bem dessa conversa, foi em uma das salas aqui da empresa, e eu te agradeci bastante. Falei, eu vou seguir um outro caminho do jornalismo. E depois a minha vida acabou transformando, acabei indo para São Paulo, onde eu fiquei 2 anos na Rádio CBN. Você trabalhou lá com o Heródoto? Com o Heródoto Barbeiro. Uma escola ótima, foi minha pós-graduação no jornalismo. Aprendi muito com o Heródoto, fui produtor direto do Heródoto Barbeiro durante 2 anos. Aí resolvi voltar para Campinas, voltei e vim para a CBN Campinas e estou lá até hoje. Está lá até hoje, muito bem. E o jornalismo, Marco, nosso jornalismo hoje atual, o momento do jornalismo no Brasil, com tudo que você está vendo aí, com tanta coisa explodindo e tal, como é que você vê o nosso jornalismo? Eu acho que o jornalismo é fundamental para tudo que está acontecendo no nosso país nos últimos anos. Se não além da participação, lógico, do Ministério Público, dos juízes, dos promotores, que fazem esse tipo de investigação. Mas se não há o jornalismo para cobrar, nesses últimos anos, o que tem acontecido com o nosso país, em termos de corrupção, de um olhar diferente do que está acontecendo, eu acho que a gente não estaria numa situação mais confortável, tão confortável como nós estamos hoje. Nós que eu quero dizer, são os jornalistas, e vamos aqui numa amplitude. O jornalismo brasileiro está à altura dos acontecimentos? Eu acho que sim, eu acho que tem demonstrado isso. A importância do jornalismo nesses problemas que o país atravessou.
eu acho que o jornalismo do Brasil está à altura. É lógico que temos que colocar também, jornalista não deixa de errar. Tem alguns que erram, tem alguns que exageram, mas na maioria eu acho que há uma condução legal. O jornalista não pode ser a vedete da notícia. Não pode. Ele tem que passar a informação. E deixa para que a população faça aí o seu julgamento. E isso cabe muito a você e a vocês que são editores de jornalismo, a vocês que são diretores de jornalismo, vocês têm que coibir, travar, segurar o ímpeto dessa juventude, por exemplo. Tem que ter muita responsabilidade, principalmente por causa das redes sociais, né? Sim. Porque às vezes as pessoas, hoje qualquer um pode ser jornalista, né? Sem infelizmente. Dúvida. Qualquer um é jornalista, então, qualquer um é fotógrafo, e tal. Isso eu acho que tem prejudicado muito. Então, tem pessoas que... Eu acho que o papel da rede social ele é muito importante. Eu acho que veio para modificar muito o jeito de fazer as coisas, mas ainda continuo confiando no jornalismo, porque são pessoas capazes que podem trazer a melhor informação e não deturpar os fatos. E fazer jornalismo hoje com rede social é muito diferente do que antigamente. É muito diferente. Quando eu me formei, em 1993, estudante da Unimep, não tinha esses avanços, não tinha o Google, não tinha as redes sociais, o Facebook, o Insta, o WhatsApp. Era a máquina de escrever. E para a gente, como eu vim de Piracicaba, era tudo mais difícil, né? Porque a gente estava mais longe de São Paulo. Você não tinha as televisões de notícia 24 horas, elas vieram surgindo aos poucos. Então, para você ouvir uma notícia de São Paulo, você tinha que ficar sintonizando o rádio da capital, naqueles antigos rádios, né? Para você melhorar a sua notícia, não ficar só com o noticiário local. Hoje não. Hoje você faz uma busca, você usa a rede social, você usa um WhatsApp. Mas isso tudo, o jornalista tem que ter a responsabilidade. Antes de levar algo à frente, ele tem que saber a origem mesmo e se o fato é ou não verdadeiro. O que eu percebo muito, Alberto, é que assim, acontece um acidente. Por exemplo, eu recebi um vídeo um tempo atrás de um acidente e o cara falava assim, olha, esse acidente aconteceu agora na Avenida X aqui em Campinas. Eu olhei assim, eu ouvi assim, antes de tudo, eu falei, isso daqui não é Campinas. E não era Campinas. Olha que coisa. E é uma coisa assim que, por isso que você precisa passar por esse filtro. E muitas pessoas não têm essa capacidade de passar esse filtro, né? E era uma explosão, vários carros batidos, pegando fogo. O cara falava, aconteceu agora há pouco na avenida tal, avenida ou é rodovia Y. Esse é o grande problema que eu vejo das redes sociais. Então, o imediatismo. E você já pensou se você, afobadamente, pega isso, vai pro ar, passa tudo fala. isso? E aí, como é que você vai se virar depois? Aí, é por isso que eu falo da responsabilidade que o jornalista precisa ter. Você aprende um pouco na faculdade, mas você aprende no seu dia a dia. Sem dúvida. Você vai pegando a experiência. Então, o cara que está jogando uma notícia dessa, ele não sabe o caos que ele vai gerar se isso for pego por uma pessoa despreparada. Sem dúvida, inadvertida e colocar para frente essas notícias. Você fez televisão, você faz rádio, já trabalhou no jornal escrito? Eu já trabalhei no jornal em Piracicaba. Eu trabalhei na rádio em Piracicaba. Fui assessor de imprensa do Sindicato dos Bancários. Já trabalhei em televisão local, aqui em Campinas, rádio. É o rádio. Eu ia perguntar o que mais se atrai. É o rádio. O rádio está na veia, né? Está no sangue. Desde pequeno, eu acompanhava muito minha mãe. Minha mãe gostava muito de ouvir rádio, principalmente rádio de notícia, né? Então, eu ficava lá em Piracicaba sempre ouvindo rádio. O pai de um colega era um narrador muito famoso, locutor de rádio lá em Piracicaba, Jamil Neto. E eu morava perto da casa dele e ele ia narrar os Jogos do 15, a gente ia junto. Eu tenho uma irmã também que é jornalista, a Marisa, e acabou me influenciando. Mas o rádio sempre foi o que mais te atraiu. Adoro televisão também, gosto muito de televisão, mas o rádio foi o que eu mais tempo tenho. Maciarelli, você foi personagem de uma história. Isso nem está aqui no script, tá? Não tem problema de falar. Pode falar. Você foi personagem de uma história que eu acompanhei quando
o diretor maior, na oportunidade, do Correio Popular, falava com você ao telefone e pedia, né, entre aspas, de uma maneira assintosa e deselegante, né, que beirava aí as raias da intimidação, que você não permitisse que uma determinada matéria fosse para o ar e tal. E você, eu até elogiei muito o seu trabalho, imagino que a emissora também, com todo o respaldo que ela tem te dado, você bravamente colocou no ar essa gravação. E não que isso aí tenha eclodido e tenha dado início às investigações, não. Isso já vinha acontecendo. Elas já estavam acontecendo, mas você também foi personagem. Isso também te valorizou muito como profissional, né? Não só como profissional, mas acho que ali eu demonstrei que uma coisa que não me falta é caráter. Perfeito. No momento em que o senhor Silvino liga, eu não sabia. Isso estava ocorrendo uma investigação do Ministério Público e o telefone dele estava grampeado. Não era o meu telefone que estava grampeado. Faltou falar isso. Deixa bem claro. Não foi você que gravou. E não fui eu que gravei. Isso veio depois do Ministério Público. Isso veio depois do Ministério Público, que estava gravando. E quando eclodiu o caso, nós tomamos a decisão através da minha direção e também através da direção da emissora, da dona Sandra, da Daniela, da dona Zilda, que são as mulheres que comandam. Sim. A gente resolveu levar ao ar porque foi uma intimidação, ou na linguagem do jornalismo, né, Alberto, um cala-boca. Queria que eu desse um cala-boca. Eu falei, não, a gente não está expondo em nenhum momento, não estamos falando com a inverdade, só estamos relatando aquilo que o Ministério Público estava dizendo. E esse é o papel nosso, do jornalismo, de mostrar aquilo que estava acontecendo. Mas só que ele exagerou, acabou tentando me intimidar, fez com duras ameaças até. Foi. Inclusive, do lado pessoal da emissora, né? Do lado que atingia o antigo diretor da emissora, que ele falou uma coisa que não era na realidade. O Paulo Pedroso. Paulo Pedroso. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Então, aquilo foi para mostrar para as pessoas que no jornalismo que a gente pratica hoje, é um jornalismo sério, comprometido com a verdade e que em nenhum momento a gente estava fazendo acusação a esse ou aquele. Estava somente relatando. E ele não gostou e foi a vias e fatos. O pessoal ouviu a gravação, inclusive até chegou ao conhecimento de São Paulo, a direção de São Paulo, e a direção de São Paulo também me deu todo o respaldo, porque eu já tinha passado o que tinha acontecido. Sabe uma coisa interessante que eu preciso colocar aqui? Primeiro que eu vibrei, você desculpa, mas eu vibrei muito, porque eu também sou da classe, eu também sou jornalista, e se existe coisas que nos deixam muito tristes, é de repente alguém se valer de um cargo, de uma posição, e achando que você é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo. Então eu vibrei mais. Já passei por situações análogas, parecidas, de pessoas, não faz isso porque... Gente, então, agora o detalhe de toda essa história é o seguinte, não foi a emissora, não foi o Marco que gravou, não foi o Marco que estava gravando. Por quê? Quando você deliberadamente grava alguma conversa, eu posso falar algo que seja muito mais interessante a mim do que aquele que está sendo gravado, para a posteriori eu mostrar e me vangloriar. Sim. Não. Editar. Fazer uma edição. Em momento algum, você demonstrou ali que estava se prevalecendo, talvez, de uma retórica melhor, entendeu? Então, isso para mim é que veio muito ao encontro da fidelidade, ao encontro da dignidade. E por isso que nós resolvemos colocar essa matéria no ar, na íntegra, porque foi o Ministério Público que fez a gravação, era o Ministério Público que estava acusando, então, se eu não a colocasse, poderia dizer que foi uma armação ou uma montagem. Então, a gente colocou ao ar para dizer, aqui se faz coisa séria. Perfeito. Aqui não vem querer intimidar. Porque você sabe que nesse mundo jornalístico... espaço para ele, fique à vontade, tem seu direito de resposta. E ainda, eu me senti até prejudicado dessa pessoa chegar e conversar com a direção de São Paulo. Olha. Né?
Pois é. Ou seja, no linguajar, estão fazendo coisa errada em Campinas. Com certeza. Mas a vida mostra, né, Alberto? Como eu sempre falo, o tempo é o senhor da e o que verdade, corrige justiça. Você viu que o tempo provocou. Provou o que está acontecendo aí em Campinas. Exatamente. E que a gente não pode esquecer, né, Alberto? Aliás, Marco Maciarelli, tanta coisa está acontecendo em Campinas. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa, hein? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mais uma vez. E o que eu mais, assim, você sabe que eu tenho um programa de esportes e eu tento dar uma Não vamos descontraída. falar depois, não, só para falar. Não, depois no Porque segundo bloco eu quero o seu lado o lado descontraído. Esse tá muito lado sério esse aqui. da série. Não, mas é assim, é que as pessoas têm uma imagem. Eu sou um cara que eu acho que a gente tem que ter um pouco de descontração. A vida está muito dura. Mas quando é para ser sério, a gente tem que ser sério. E o que eu vejo, o que mais me entristece é saber que pessoas estão morrendo, pessoas precisando de medicamentos, de exames de médicos, um hospital construído que, quando foi inaugurado, o ex-presidente Lula chegou a dizer que gostaria de ficar internado nesse hospital, de tão bonito que ele era. E o que mais me deixa triste é não só, acho que ao Marco jornalista, mas ao Marco ser humano, é que esse dinheiro poderia estar sendo empregado para ajudar as pessoas a cuidar de pessoas carentes. Então, acho que desviar dinheiro público de saúde é um crime, crime de lesa humanidade. Demais. Eu acho que a esperança é que 2019 a gente comece um ano diferente e que esse tipo de crime possa ter um cuidado mais especial por parte das autoridades. Também espero, Marco. Meus amigos, conversando aqui com o Marco Maciarelli, diretor de jornalismo da Rádio CBN Campinas. Eu vou fazer um pequeno intervalo e volto na sequência. Aguarde instante só. Voltamos aqui com o Marco Maciarelli no nosso Visão Geral de hoje. O Marco, que é diretor de jornalismo da Rádio CBN Campinas. O Marco, primeira parte da nossa entrevista foi assim séria, né? Muito séria. E você é um dos caras mais bem-humorados do rádio. Aliás, vocês, quando fazem um programa de esportes, vocês fazem tanta brincadeira que às vezes eu não sei nem do que vocês estão brincando. É para isso mesmo. É para isso mesmo? É para isso mesmo. Porque é o seguinte, gente. É a magia do rádio. É, verdade. A Rádio CBN em Campinas, FM, né? Podem ouvir a Rádio CBN, mas ouçam a rádio que eu trabalho também, a Rádio Brasil, tá bom? Em AM. Então, vocês lá, aí você fala, e o loirinho? Quem que é o loirinho? O loirinho não posso falar. Você não pode falar? Não pode falar. Posso falar quem é o Bolacha. Quem é o Bolacha? Bolacha é o operador da mesa que Bolacha coloca... eu conheço. É o Eduardo Rodrigues. O Eduardo Rodrigues. Que o loirinho... Isso, eu o loirinho imagino não. O loirinho quem é seja. um personagem, é um imaginário das pessoas. Então. Tem eu, Marcelo Boni, o João Carlos de Freitas e o Marco Guarizo. Perfeito. E o Bolacha, que faz parte da nossa trupe lá. O loirinho é uma pessoa imaginária. Você e o João têm um entrosamento... Aliás, eu também tive, graças a Deus, né? Eu trabalhei com o João há mais de 20 anos. Eu assistia vocês. Você já eu falava, quando era estudante de Piracicaba, eu falava assim, nossa, o João Carlos, eu via, era você e o João apresentando e... Você não 20 anos quase. Não, de vez em quando no programa, não, pode vir à vontade. 20 anos depois eu venho. E 20 anos, desde que eu cheguei em Campinas, quase 20 anos na Rede Família, né? A Rede Família está fazendo 20 eu anos. estou completando 19 anos aqui em Campinas. Eu olhava e falava assim, olha o João Carlos e Freitas e com você. E a vida nos prega umas peças, né? Sem dúvida. Hoje eu sou ao lado do João Carlos de Freitas, que é um paizão para mim. Adoro o João. Mas, olha, sensacional. Acho que a gente, que nem ele diz, né? O zagueiro tem que casar com o zagueiro, né? Com o quarto zagueiro, né? Exatamente. Eu e o João somos casados, mas assim, com separação total de bens. E de corpos. E de corpos, né? Então, mas assim, eu imagino que você deva ter sentido, porque eu sempre fui fã de Fiore Gilhote, grande narrador esportivo que mora no céu. Dia eu me vejo na Rádio Bandeirantes em São Paulo apresentando um programa de esportes com o Fiore do lado, comentando, e eu olhava, me arrepio até hoje, cara. São coisas que a gente não imagina que vai acontecer na sua vida, né? Como eu
trabalhei com Heródoto Barbeiro, Sim. com o Juca Kfouri na época, com o Sardenberg, que Monstros da comunicação. Então, e você garoto, né, você fica muito legal, né, Marcos? legal. E assim, com o João, parece que tem essa simbiose. Então, como eu estava te falando, tive um entrosamento também maravilhoso com o João, vivemos assim. Quem não tem, né? O João é um cara muito... Agora, quando vocês estão fazendo o programa, eu imagino, e também não sei como é, que deva ter um computador ali, e de repente alguém coloca uma imagem no computador que, sei lá... Tem muito disso. Anota. Então o cara tá fazendo o programa, porque não sei o que, de repente o cara fala... mas que coisa. E eu peço pro João dar nota. E dar nota do negócio que nós não sabemos do que se trata. É por isso que cria na cabeça das pessoas esse imaginário que eles não sabem que a gente está falando. Mas às vezes os caras falam... Sai do nada, Alberto. Essa turma aí dá licença. A gente não treina nada, não tem script, não tem nada. Não tem Quanto tempo de programa? Então, nós estamos com 1h30, 3h30, 5. Não é muito, não. A gente vai fazer um ajuste na programação, e que o programa ele pegou como sendo o programa das 4 do esporte. A partir de 7 de janeiro, ele volta para as 4 da tarde. 1 hora de Vai ser 1 hora. Porque é o seguinte, convenhamos. Olha, cansativo. Não é que é cansativo. É que assim, o pessoal conhece como o programa das 4. Nós antecipamos meia hora, mas acho que perdeu um pouco aquele brilho. Sim. Então a gente vai voltar para as 4. E também, sabe, Marco, vou falar uma coisa para você. 1h30 de esportes em Campinas, no rádio, para você vai ter que enxertar com tanta coisa. Esse horário, Alberto, é um horário diferente. E esse programa está 10 anos no ar. E acho que é por isso que ele deu certo, porque a gente faz as coisas do imaginário, assim. A gente imagina uma coisa e faz. E as pessoas vendem com a gente. Isso que é o mais bacana. E nosso futebol? O que você pensa do nosso futebol? Futebol de Campinas. Ponte Campinas, Ponte Guarani. Eu acho que precisa ter Precisa saber primeiro quem que vai mandar na Ponte Preta. E precisa saber primeiro quem que vai fazer no Guarani, né? Quem vai ser a empresa que vai gerir o Guarani, e se é o Abdala, é o grupo do Carnielli que vão mandar na Ponte Preta. Enquanto não definir quem vai tomar conta dessas equipes, eu acho que vai ser difícil você montar um planejamento a longo prazo. Porque ficam batendo cabeça toda hora. Um quer o Mazola, o outro não quer o Mazola. O outro quer o Osmar Loz, o outro não quer o Osmar Loz. Então tem que primeiro saber quem vai gerir essas duas equipes para elas poderem conseguirem deslanchar. Agora, hoje, por exemplo, vocês são uma rádio eminentemente noticiosa, perfeito? Não toca nenhuma música nesse CBN? Não, é só trilha. E quando você faz alguma matéria, alguma coisa, você tem uma música e tal. Nenhuma, não pode tocar mais do que... tem uma coisa do ECAD que diz, você pode tocar até 10 segundos, por exemplo. Você não paga ECAD, pelo menos, né? Mas se passar, paga. Aí vai pagar. Esse é o problema. Bom, aí o rádio AM em Campinas tem emissoras que são jornalísticas, entendeu? Não só com produção local, como também emissoras penduradas em rede e tal. Mas já vai ser tudo FM. Sim. Vai passar tudo para FM. Espero que não seja na banda na banda... É isso que eu quero saber. Se passar na banda existente... Eu acho que... Como é que fica a concorrência para vocês? Alberto, se, por exemplo, porque a emissora ela tem a Rádio Cultura AM. Perfeito. E tem a FM, que hoje é a CBN. A Rádio Cultura se tornando uma FM e ela vier para a banda existente, é lógico que a direção vai procurar um outro tipo de segmento. Perfeito. Né? Não dá para você reproduzir a mesma coisa. Hoje vocês reproduzem. Hoje no AM. Porque ela está no AM. Está no AM. Perfeito. Agora, dependendo se for na banda, que é a banda estendida, eu não sei, porque... Nem rádio tem ainda. Rádio tem. Vai demorar, é um processo longo, que a gente espera que o Ministério das Comunicações tome uma decisão rápida. Tem estudos que Campinas comporta, né, para a banda existente. Deixa eu pegar aqui a sua... Você com certeza é um visionário, afinal até pela própria posição que ostenta e tal, que trabalha. O rádio vitrolão morreu de vez? O rádio, eu acredito que ele não morreu e não vai morrer. Ele está se adaptando. A internet tem ajudado muito. Você precisa criar novas maneiras, novas formas, novas plataformas.
Então, hoje, o rádio, grandes empresas têm lá os seus podcasts, suas transmissões via internet. Você hoje está no seu celular, você acompanha o rádio. Sim. O vitrolão, que é um rádio antigo, o rádio tradicional que as pessoas ouvem em casa, eu não sei, Alberto, eu tenho minhas dúvidas. Porque tem tanta gente que ouve rádio nesse mundão Mas afora. sabe o que acontece, Marco? Vou falar para você. Hoje, a minha secretária do lar, por exemplo, ela quer notícia. Sim. Ela quer informação. Então, mas ela vê... Eu temo... a internet ajuda muito. Sim, ajuda muito. Mas eu temo por aquele rádio vitrolão. Acho que ele está perdendo o seu espaço, mas também precisa ter aí a sua adaptação. A gente precisa se adaptar à nova realidade. A internet está aí e a gente tem que se mexer. Então, a gente tem que correr atrás dessa realidade. Pode ser que o rádio vitrolão ele deixe um pouco de lado, mas o rádio... Muita gente fala, o rádio vai terminar, não morre. O jornal passa por isso. O jornal impresso. Sim, o jornal impresso passa por essa transformação. Sem dúvida. Aliás, essa crise, crise grande. Em relação ao rádio, eu diria a você o seguinte, enquanto um automóvel estiver andando, o rádio não morre. Não morre. Eu também falo. Eu não consigo entrar no carro e não ligar o Eu também não. Lógico, eu não fico só ouvindo notícia, música, notícia, esporte. E anda por esse Brasil afora, vai no cantão lá de Minas Gerais, no Nordeste, para você ver como que chega a comunicação lá. Querido. Obrigado. Obrigado, foi um prazer, Marco Maciara. O prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Eu já queria ter te trazido antes, não foi possível. Foi muito bom falar contigo. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá? Desejar a todos um Feliz Natal em 2019, de muita luz e muita paz. E o mais importante, saúde. Obrigado. Conversei aqui com o Marco Maciarelli, diretor de jornalismo da Rádio CBN de Campinas. Eu tive enorme prazer de falar com ele. Tenho certeza que vocês gostaram, porque eu também gostei muito. Tá bom, gente? É isso aí. Não se esqueçam, hein? De segunda a sexta, à 1 da tarde, tem RF Esporte Clube. Eu apresento com todo prazer, tá bom? Tchau, pessoal.